Olá, você está no canal Várias História. Hoje a nossa convidada é a professora Júnia Ferreira Furtado, professora de História Moderna, professora titular de História Moderna da Universidade Federal de Minas Gerais e ganhadora de vários prêmios, dentre eles Clarivaldo do Prado Valadares e o melhor livro de Ciências Humanas, Jabuti, em 2014, com o livro O Mapa que Inventou o Brasil. Ela ganhou também menção honrosa no prêmio Casa de las Américas com o livro de Chica da Silva, em 2002. Júnia, muito obrigada em conceder a entrevista para Várias Histórias. Eu que agradeço, Regina, a lembrança do meu nome, né? Eu tenho uma ligação enorme com a Várias Histórias, né? Desde o início da revista, e vamos falar um pouquinho sobre isso. Na verdade, Júnia Furtado escreveu no primeiro volume da revista Várias Histórias, ainda como uma recém-formada aluna no bacharelado no Departamento de História da UFMG, com um texto chamado Repensando o Significado do Regimento Diamantino de 1771, que agora está disponível online no nosso site www.varhistoria.org. Júnia, você publicou nesse número 1, falei que deu sorte para a Várias História, mas também artigos em vários números da Várias História muito importantes. Artigos sobre o caso de Chica da Silva, Famílias e Relações de Gênero no Tijuco, no número 24, em 2001. Organizou vários dossiês, um dos mais destacados, A História nos Velhos Mapas, em 2007, e publicou no volume 21 do Código Costa Matoso, e no último número, Os Brasis na Histoire de Indes do Abade Rainal, no último volume que já está no Cielo. Eu gostaria de perguntar, quer dizer, esses núcleos, né, Chica da Silva, o Tijuco, a cartografia, como esses temas também fazem parte da sua produção e da sua obra mais ampla na sua carreira profissional de historiadora. Pois é, foi interessante até você reunir isso, que eu nunca tinha me dado conta que, de uma certa forma, a Vária foi um importante veículo onde as fases dos meus interesses acadêmicos foram aparecendo na Vária História. No volume 1, como você disse, eu era recém-formada, ele foi um artigo, não é um artigo só meu, é um artigo em conjunto, e era o resultado da nossa monografia de bacharelado, que foi feita em conjunto. E foi de onde, a partir daí, que surgiu o meu interesse pela história do Distrito Diamantino, e digamos, essa é a semente que gerou depois a minha dissertação de mestrado, né, que é o livro da capa verde, e durante algum tempo eu me interessei pela área do Distrito Diamantino, voltei a isso mais recentemente, tenho voltado, e que em 2001 acabou resultando no livro da Chica da Silva, né, que também eu tenho um artigo sobre a Chica da Silva no número 24 da revista. E que depois foi traduzido para o inglês. Livro que, né, inclusive saiu não só em português pela Companhia das Letras, mas também em inglês por Cambridge University Press. A partir de 2005, 2007, eu comecei a me envolver nesse tema da história da cartografia. Isso começou para pensar os mapas, os relatos geográficos sobre o território minerador da capitania de Minas Gerais, e comecei a trabalhar nessa área, e então organizei esse dossiê, que está no volume 37, com alguns grandes nomes que já trabalhavam nessa área. Comecei a frequentar um congresso, que é o Congresso Mundial de História da Cartografia, que ano que vem, em julho, será aqui em Belo Horizonte, sediado pela UFMG, com a minha presidência. E aí, então, eu comecei a desenvolver um projeto que iniciou em Minas Gerais, mas que teve uma abrangência territorial muito maior, para englobar toda a América do Sul e a França, a partir da produção cartográfica de um cartógrafo francês, Jean-Baptiste Bourguignon d'Anville, que produziu um mapa em 1748 com um embaixador português chamado Dom Luís da Cunha, para servir como base para as futuras negociações de limites entre Portugal e Espanha sobre a América. Esse projeto ele foi se desenvolvendo e foi a minha tese de titular, publicada pela UFMG, que se chama Oráculos da Geografia Iluminista,
E com esse projeto eu ganhei o Prêmio Clarivaldo Prado Valadares com o projeto Oráculos, mas que acabou resultando num outro livro. Então eu acabei escrevendo 2 livros sobre a mesma pesquisa. Eles têm alguma semelhança, claro, porque tem algumas coisas que eu preciso dizer nos 2 livros, mas são livros distintos. E enquanto que no Oráculos eu me centrei muito na questão da negociação geopolítica, aí no outro livro, que foi o Mapa que Inventou o Brasil, eu me centrei muito no processo de produção do mapa. E a questão geodiplomática foi mais secundária. Mas a ideia principal dos 2 livros é como que esse mapa inventou um Brasil que não existia, porque a gente pensa muito no destino, manifesto do território brasileiro, e eu mostro como que esse território foi uma invenção, foi uma criação artificial, e como que os mapas, ao contrário, foram uma importante estratégia de persuasão geopolítica e diplomática, né? E mais recentemente, foi com esse livro, O Mapa que Inventou o Brasil, que eu ganhei o Jabuti, né? Acho que foi 2014. E mais recentemente, esse último texto que eu estou trabalhando é um texto em conjunto com o professor Nuno Gonçalo Monteiro, que é um grande historiador português, e a gente veio trabalhando com esse tema do Abade Rainal, com esse grande sucesso editorial do século XVIII, que é a História das Duas Índias, e esse artigo ele traz alguma coisa de totalmente inédito em relação à enorme produção que existe sobre esse texto, que é o fato de nós cotejarmos as 3 edições diferentes do mesmo texto e mostrar como que as variações, todo mundo trabalha simplesmente a última edição, que é de 1780, e só tenta entender toda a ideia que o texto produziu e veiculou somente a partir da última edição, e a gente vai mostrando como que o que o Abade escreve sobre o Brasil e que é muito importante nas ideias principais da obra, ela muda ao longo das edições e vai mudando, inclusive, o significado da própria obra ao longo desse período. E o artigo é bilíngue, publicado já no nosso número 60. Júlia, um outro aspecto da sua carreira também ligado à Vale História, além dos artigos que você publicou, é que você foi uma importantíssima editora-chefe da revista. Foi durante a sua gestão que a revista foi integrada à plataforma Cielo. Eu gostaria de te perguntar um pouco sobre a sua atuação como editora da Vale História e a sua perspectiva sobre a importância dos periódicos em nossa área. Eu até tinha que olhar no meu lápis, eu fiquei muito tempo na editoria, eu acho que são, no total, da coisa com uns 10, 12 anos de editoria, divididas em 3 momentos diferentes. O primeiro momento, logo que eu peguei a editoria da Vale História, a Vale estava completamente atrasada, ela não publicava há 3 anos, então o meu primeiro papel na Vale foi exatamente retomar a periodicidade, publicar todos os números atrasados e a partir de então conseguir, que foi um grande feito, manter a Vale sempre em dia e regular. E depois, e aí feito isso, ao longo do tempo, foi 2 grandes questões que eu me coloquei. A primeira questão era colocar a Varia no Cielo e também conseguir indexar a Varia na CAPES como A1, que foi algo que, quando eu saí da editoria, a Varia era A1, A1 e era no Cielo. E para fazer isso, era internacionalizar a revista. Então esse foi o primeiro momento assim, que efetivamente a revista começou a se internacionalizar. Quando eu saí da Varia, né, eu não lembro mais a data, deve ter uns 4 anos, eu acho, né? Alguma coisa como aí, eu não lembro exatamente 2012, o momento. A Varia já recebia espontaneamente articulistas estrangeiros, principalmente da América do Sul, né? E eu acho que a entrada no Cielo foi muito importante para isso, e também brasilianistas nos mais diferentes países, né, e historiadores portugueses. Então eu acho que foi um longo período, né, mas eu acho que foi isso que eu deixei para a Varia, né, solidifiquei a Varia, que permitiu, né, com a sua entrada e com um trabalho maravilhoso que você tem feito,
dar um novo salto para a Varia, que eu acho que é investir mais ainda nessa internacionalização e conseguir indexar nesses grandes indexadores internacionais, que permite realmente que a revista seja uma revista que está sendo cada vez mais reconhecida internacionalmente como um veículo importante de publicação. Acho que nacionalmente ela já está totalmente consolidada, nos brasilianistas ela está totalmente consolidada, né? Na América do Sul eu acho que ela já está consolidada. Eu acho que o importante agora é, assim, por exemplo, um pesquisador norte-americano que não é um pesquisador de Brasil, pensar assim, quero publicar meu texto na Varia História. Eu acho que esse é um objetivo que a gente está perseguindo e que acho que no caminho que a revista tem ido, acho que nós vamos alcançar. E acho que vai ser inédito no panorama brasileiro, numa revista de ciências humanas, e principalmente numa revista que não seja temática, né? Porque há algumas revistas temáticas, muito fechadas tematicamente, que conseguem isso. Mas uma revista generalista, né? Conseguir que a nossa revista seja uma revista que um historiador em qualquer lugar do mundo pense assim, eu quero veicular meu artigo na revista, é algo impensável para a área de ciências humanas e mesmo para a área de biológicas e exatas. Né? Quando eu fui numa reunião do Cielo e disse que nós recebíamos artigos espontâneos, né, de pesquisadores, lógico, trabalhavam com o Brasil, mas pesquisadores norte-americanos, alemães, eles quase caíram duros, porque os grandes periódicos da área de exatas estavam começando a receber artigos da Índia, da China, mas jamais de países, centros mundiais de pesquisa. Então eu acho que, nisso eu acho que as revistas de ciências humanas têm uma contribuição importante a fazer para o cenário acadêmico brasileiro, e eu destaco a Varia História, né? Como a que vai chegar nisso aí primeiro que todo mundo. E Júnia Furtado é a nossa editora sênior da Varia História no atual comitê editorial. Bom, como vimos, a professora Júnia faz parte da história da Varia como escritora da Varia História, como editora, agora como editora sênior, né? E agradecemos muito a participação. Né? E você continue assistindo o nosso canal. Muito obrigada. Obrigada.